Livro A Conjuração Anticristã, Monsenhor Henri de Lassus. Apêndice. Judeus. A conduta da Igreja em face dos judeus. O número de outubro de 1893 da Revue Catholique des Institutionen et d'Utroit publicou sob assinatura de Ausias Turrene um longo e erudito estudo sobre o direito eclesiástico em relação aos judeus. Extrai-se muito nitidamente do exame atento de todos os documentos relacionados por Ausias Turrene, de todas as proibições feitas e das circunstâncias em que elas intervieram, que a Igreja jamais mudou sobre a questão judaica. Ela sempre quis que os judeus fossem respeitados nas suas pessoas e tolerado o seu culto, mas também sempre quis que fossem mantidos num estado de submissão e de isolamento que lhes retirasse os meios de prejudicar o povo cristão. O primeiro concílio que parece ter se ocupado dos judeus foi do Évira, na Espanha, realizado antes do fim da 10ª perseguição. Um cânon proibia aos cristãos darem suas filhas em casamento aos judeus, um outro de comerem com eles. Essa proibição foi renovada pelo Concílio de Laodiceia, século IV, pelos Divanes, 465, Agde, 506, Epaone, 517, e pelos três concílios de Orleans, 530, 533 e 541. O Concílio de Macon, 581, proíbe aos judeus o exercício de funções que lhes permitam pronunciar penas contra os cristãos. Os 4 concílios realizados sucessivamente em Toledo, nos séculos VI e VII, e o de Paris, em 614, insistiam na proibição de confiar aos judeus qualquer cargo público, civil ou militar. Essa incapacidade foi mesmo estendida aos filhos de judeus convertidos. Outros concílios proíbem aos cristãos recorrerem aos serviços dos judeus como médicos, empregados, governantas. Segundo os moralistas do século XVIII, violar uma dessas prescrições pode, segundo as circunstâncias, constituir falta mortal. Sem pretender, diz Ausias Turrene, que seja da mesma forma hoje em dia, não se poderia sustentar que essas disposições tenham caído inteiramente em desuso ou tenham sido abrogadas. Um dos mais sábios cânones é certamente o do 4º Concílio de Avignon, 1409, que proíbe aos cristãos ter qualquer negócio de dinheiro com os judeus. Estes são condenados a devolver o que extorquiram pela usura. O 4º Concílio de Latrão volta a essas proibições e interdita aos judeus exigirem lucros exagerados, sob pena de serem privados de todas as relações com os cristãos. Não se lhes deve confiar nenhum emprego público. Se se faz isso, o contraventor será punido e o judeu, após ter sido exonerado, deverá, além disso, devolver ao bispo, para que este o distribua aos pobres, todo o dinheiro recebido em razão desse emprego. Foi então que se viu aparecer a imposição para que os judeus se distinguissem através da vestimenta, ou pelo menos através de uma marca bem visível. A marca mais ordinária prescrita era uma peça circular de tecido amarelo chamada rodela, que homens e mulheres deviam igualmente usar, ou um gorro amarelo. Sabemos que os judeus deviam ocupar nas cidades um bairro especial chamado gueto. De outra parte, a Igreja não cessava de condenar as violências de que os judeus às vezes eram objeto por parte dos povos por eles oprimidos e exasperados. Constantemente, diz Ausias Turrene, a Igreja inspirou-se no princípio diretor que o Concílio de Latrão enunciou nesses termos: Judeus subjacere Christianis oport et ab eis pro sola humanitate fovere. Que os judeus sejam tratados com humanidade, mas que sejam sempre mantidos na dependência e que se tenha com eles o mínimo possível de relações.
Infelizmente, não ouvir a Igreja e crer-se mais sábio do que ela não é coisa nova. Frequentemente esquecia-se e pisava-se aos pés as prescrições dos sínodos ou dos concílios. Daí resultava que os judeus não tardavam em enriquecer, em monopolizar as mercadorias e todo o dinheiro do país, de modo que, longe de estarem em dependência, eram eles que impunham o jugo aos cristãos. Quando esse jugo se tornava intolerável, se os príncipes não intervinham, as multidões às vezes recorriam às mais deploráveis violências. A Igreja tornava-se então a única protetora dos judeus e viam-se papas como João XII e Clemente VI intervir em favor deles e, ao mesmo tempo, lembrar ao povo cristão que seus males provinham sobretudo do esquecimento das prescrições tão prudentes da Igreja. Alguns papas, Pio IV notadamente, e Sisto V, quiseram tentar a indulgência, e na esperança de converter os judeus, fizeram-lhes concessões, mas o resultado foi inteiramente diverso, e após alguns anos, Pio V e Clemente VIII foram forçados a restabelecer os cânones em todo o seu rigor. Todos, diziam Clemente VIII, sofrem suas usuras, seus monopólios, suas fraudes. Eles reduziram à mendicância uma multidão de infelizes, principalmente os camponeses, os simples e os pobres. Ausias Turrene termina com essas conclusões. A Igreja, desde a origem e antes de todos os políticos, compreendeu que os judeus constituíam um perigo e que era preciso mantê-los afastados. Depositária da doçura evangélica, ela defendeu a vida dos judeus, mãe das nações cristãs. Ela quer preservá-la da invasão hebraica, que seria sua morte nos campos espiritual e temporal. Se tivesse sido obedecida, os cristãos não teriam precisado sofrer tudo o que sofreram da parte dos judeus e, por conseguinte, as reações terríveis, com todos os crimes que as acompanharam, não teriam acontecido. Cristãos e judeus teriam, pois, tirado vantagem da observância das regras da Igreja. Em vez de manterem os judeus afastados, as nações cristãs, após terem deixado inteiramente de lado as prescrições da Igreja, acabaram por admiti-los na sociedade e por conceder-lhes todos os direitos de cidadania. E hoje se dá que esses novos cidadãos, após terem monopolizado a maior parte da riqueza nacional, tendem a se apoderar do governo e a oprimir aqueles que nunca deixaram de olhar como seres impuros, gentios, filisteus e incircuncisos. Todas as medidas propostas, exceto aquelas da Igreja, serão vãs, e as da Igreja, para serem eficazes, devem ser aplicadas de comum acordo com o Estado e com cada um de nós pessoalmente. Por todo o tempo em que os judeus forem judeus, isto é, até pouco tempo depois do Anticristo, a única política a seguir a respeito deles será mantê-los afastados, sem maltratá-los, mas também convivendo o menos possível com eles e impedindo-os de perturbarem. Um bispo austríaco de origem judaica, Monsenhor Cohen, antigo professor de direito canônico, resumiu as prescrições a respeito dos judeus. No dizer do sábio bispo, elas não foram abrogadas. Primeiro, os judeus não podem ser escravos cristãos, nem empregar cristãos no serviço de suas casas ou de suas famílias. É proibido aos cristãos aceitar emprego permanente e remuneração dos judeus. Segundo, é especialmente proibido às cristãs aceitar contrato de governantas de judeus. Terceiro, os cristãos não podem recorrer, em caso de doença, aos serviços de médicos judeus, nem aceitar medicamentos preparados por mãos judaicas. Quarto, é proibido em todos os casos aos cristãos, sob pena de excomunhão, morar na mesma casa ou na mesma família com judeus. Quinto, deve-se cuidar para que os judeus não cheguem a ocupar a vida pública funções que lhes deem uma certa autoridade sobre os cristãos. Sexto, é proibido aos cristãos assistir aos casamentos dos judeus e participar de suas festas. Sétimo,
Os cristãos não podem convidar judeus para comer, nem aceitar os convites que lhes são feitos pelos judeus. Essas regras canônicas inspiraram numerosas ordenações reais, graças às quais, durante tantos séculos, a França foi preservada da invasão semítica tão ameaçadora em nossos dias. De outra parte, encontramos no livro do padre Joseph Leman 1. Um quadro das proibições expressas, por intermédio das quais a Igreja protege e faz respeitar a liberdade de consciência dos judeus e o exercício do seu culto. Esses quadros oferecem o próprio texto das ordenações dos papas. Reduziremos aqui apenas os títulos. 1. Proibição de forçá-los a abraçar a religião cristã. 2. Proibição de tirar-lhes as sinagogas. 3. Proibição de perturbar os seus sabates e suas festas. 4. Proibição de desarrumar ou profanar seus cemitérios. 5. Proibição de mudar seus costumes. 2. Quadro das medidas cheias de mansidão legitimamente empregadas pela Igreja para iluminar as trevas dos judeus e instruir suas almas. 1. A oração da Sexta-feira Santa. 2. A pregação. 3. As polêmicas políticas. 4. O estudo do hebreu encorajado pelos papas nas academias cristãs como meio de melhor evangelizar os judeus. 5. O estabelecimento de um catecumenato. 6. O respeito pelos seus livros mosaicos, mas a condenação e a destruição dos exemplares do Talmude. Esses dois quadros, confrontados um com o outro, não provam de maneira eloquente que a Igreja é simultaneamente a mais alta escola de respeito pela liberdade de consciência e a mãe mais preocupada com a salvação das almas? Deve-se acrescentar que, ao lado desses procedimentos inspirados pela doçura e caridade, a Igreja decretou restrições e precauções relativamente aos judeus para circunscrever a liberdade de triunfarem e, assim, salvaguardar a sociedade cristã. A grande regra de prudência adotada a esse respeito foi esta: todo cargo que tenha relação direta com a própria constituição da sociedade cristã não lhes pode ser confiado. A observação dessa regra estava sob a guarda conjunta do Estado e da Igreja. Um e outra tinham interesse em impedir que as nações fossem invadidas pelo elemento judeu e assim perdessem a direção da sociedade, coisa que infelizmente aconteceu desde que essa regra foi abrogada pelos poderes civis. Naquilo que diz respeito à Igreja, o espírito de sabedoria em nada abandonou o que os soberanos pontífices ou os santos concílios decretaram para prevenir o perigo da invasão. Assim como no século X, no século XVIII, ela também não admite que um judeu possa ter posse ou participar daquilo que constitui função essencial na sociedade cristã. Que um judeu, por exemplo, possa manter escola para cristãos, ter assento numa cadeira de magistrado, contribuir para a feitura de leis e um Estado cristão. No dia 30 de outubro de 1806, Napoleão reuniu em Paris o Grande Sinédrio. O rabino Isaac Samuel Avigdor, deputado dos Alpes Marítimos, pronunciou o discurso abaixo, através do qual professava seu reconhecimento e convocava o Grande Sinédrio a reconhecer com ele a constante benignidade da Igreja para com os judeus. Os mais célebres moralistas cristãos condenaram as perseguições, professaram a tolerância e pregaram a caridade fraterna. Santo Atanásio, livro 1, diz: é uma heresia execrável querer atrair pela força, pelos golpes, pelos aprisionamentos, os que não puderam ser convencidos pela razão. Nada é mais contrário à religião, diz São Justino, mártir, livro 5, do que o constrangimento. Perseguiremos nós, diz Santo Agostinho, aqueles que Deus tolera? Lactâncio, livro 3, diz a esse respeito: a religião forçada não é mais religião,
É preciso persuadir e não constranger. A religião não se ordena. São Bernardo diz: aconselhai e não forçai. Assim visto como a moral cristã ensina em toda parte o amor ao próximo e a fraternidade, somente a ignorância e um preconceito de costume puderam permitir as vexações e perseguições de que tendes sido frequentemente vítimas. Isto é tão verdadeiro que essas virtudes sublimes de humanidade e de justiça foram frequentemente postas em prática pelos cristãos verdadeiramente instruídos e, sobretudo, pelos dignos ministros dessa moral pura que acalma as paixões e insinua as virtudes. Foi em consequência desses princípios sagrados de moral que, em diferentes tempos, os pontífices romanos protegeram e acolheram nos seus estados os judeus perseguidos e expulsos de diversas partes da Europa e que os eclesiásticos de todos os países muitas vezes os defenderam em diversos estados dessa parte do mundo. Por volta da metade do século VIII, São Gregório defendeu os judeus e os protegeu em todo o mundo cristão. No século X, os bispos da Espanha opuseram a maior energia ao povo que pretendia massacrá-los. O pontífice Alexandre II escreveu aos seus bispos uma carta cheia de felicitações pela conduta sábia que tinham mantido a esse respeito. No século XI, os judeus, muito numerosos nas dioceses de Uzes e Clermont, foram poderosamente protegidos pelos bispos. São Bernardo defendeu-os no século XII do furor das cruzadas. Inocente II e Alexandre III igualmente os protegeram. No século XIII, Gregório IX preservou-os na Inglaterra, França e Espanha dos grandes males com que os ameaçavam. Ele proibiu, sob pena de excomunhão, constranger suas consciências e perturbar suas festas. Clementes V fez mais do que protegê-los. Ele ainda lhes felicitou os meios de instrução. Clemente VI concedeu-lhes um asilo em Avignon quando eram perseguidos em todo o resto da Europa. Por volta da metade do mesmo século, o bispo de Espira impediu a libertação que os devedores dos judeus reclamavam à força, sob pretexto de usura tão frequentemente renovado. Nos séculos seguintes, Nicolau II escreveu à Inquisição para impedi-la de constranger os judeus a abraçar o cristianismo. Clemente XIII tranquilizou a inquietação dos pais de família, alarmados cerca da sorte de seus filhos, que eram frequentemente arrancados dos seios das suas próprias mãos. Seria fácil citar uma infinidade de outras ações caridosas de que os israelitas foram objeto em diversas épocas, por parte dos eclesiásticos instruídos nos deveres dos homens e nos de sua religião. Somente o vivo sentimento de humanidade pôde dar em todos os séculos de ignorância e barbárie passados a coragem necessária para defender homens infelizes, barbaramente abandonados à mercê da horrível hipocrisia e da feroz superstição. Não obstante, esses homens virtuosos não podiam esperar de sua coragem filantrópica senão essa doce satisfação interior que as obras de caridade fraterna fazem os corações puros experimentar. O povo de Israel, sempre infeliz e quase sempre oprimido, jamais teve meios nem oportunidade de manifestar seu reconhecimento por tantos benefícios. Reconhecimento tanto mais doce a testemunhar, porque devido a homens desinteressados e duplamente respeitáveis. Após 18 séculos, a circunstância em que nos encontramos foi a única que se apresentou para fazer conhecer os sentimentos de que nossos corações estão penetrados. Essa grande e feliz circunstância que devemos ao nosso augusto e imortal imperador é também a mais conveniente, a mais bela, como também a mais gloriosa, para exprimir aos filantropos de todos os países, e notadamente aos eclesiásticos, nossa inteira gratidão para com eles e os seus predecessores. Apressemo-nos, pois, senhores, em aproveitar esta época memorável e paguemo-lhes esse justo tributo de reconhecimento que lhe devemos.
Façamos retumbar nesse recinto a expressão de toda a nossa gratidão. Testemunhemos com solenidade nossos sinceros agradecimentos pelos sucessivos benefícios com que eles cumularam as gerações que nos precederam. A Assembleia aplaudiu esse discurso. Ela votou sua impressão e a inserção no final da ata de 5 de fevereiro de 1807. Depois adotou o decreto que produzimos abaixo. Os deputados do Império de França e do Reino da Itália, ao Sínodo Hebraico, decretado em 30 de março último, penetrados de gratidão pelos sucessivos benefícios do clero cristão nos séculos passados em favor dos israelitas dos diversos estados da Europa. Cheios de reconhecimento pela acolhida que diversos pontífices, papas e vários outros eclesiásticos deram em diferentes épocas aos israelitas de diversos países, quando a barbárie, os preconceitos e a ignorância, reunidos, perseguiam e expulsavam judeus do seio das sociedades. Decretam que a expressão desses sentimentos será consignada na ata deste dia, para que permaneça para sempre como testemunho autêntico da gratidão dos israelitas dessa Assembleia pelos benefícios que as gerações que os precederam receberam dos eclesiásticos de diversos países da Europa. Decretam, outro sim, que cópia desse sentimento será enviada a Sua Excelência, o Ministro dos Cultos. Qual era o valor dessas declarações? Se as compararmos com a conduta dos judeus para com Pio IX em 1870 e aquela que eles hoje mantêm em relação aos católicos da França, só podemos lembrar a palavra de Louis Veuillot. O judeu é um povo servil quando pisado, ingrato quando soerguido, insolente quando se sente forte. Apesar da experiência feita pelos papas Pio IV e Sisto V, Pio IX creu poder mostrar-se bom e confiante para com os judeus. Foi mesmo além dos seus predecessores. Mandou demolir as muralhas do gueto, fez cessar as humilhações às quais eram ainda submetidos e deu aos pobres direito a socorros dos quais até então não participavam. De que maneira os judeus testemunharam seu reconhecimento? Para dizê-lo, recorreremos a uma carta escrita pelos irmãos Lemans aos israelitas dispersos, sobre a conduta dos seus correligionários durante o cativeiro de Pio IX no Vaticano. Quando, em 20 de setembro de 1870, o governo subalpino forçava a tiros de canhão as portas de Roma, a brecha não fora ainda concluída e já uma tropa de judeus tinha passado por ela para ir felicitar o general Cadorna. E o gueto inteiro se embandeirava com as cores piemontesas. Tendo os suavos, defensores de Pio IX, recebido ordem de não mais continuar em heróica defesa, os judeus o esperaram sobre a ponte Santo Anjo para acumulá-los de insultos e até mesmo arrancar suas roupas. Durante os dias da instalação do governo usurpador, foram vistos correndo, semelhantes a chacais, de uma caserna a outra para pilhá-las. Várias vezes se reuniram na porta das igrejas para vaiar e bater nos cristãos que ali se reuniam para rezar. Todas as vezes, acrescentam os padres Lemans, que pedimos informações sobre as cenas ignóbeis que se passaram no Corso, diante do Quirinal e em outros lugares, onde as coisas santas eram ridicularizadas, os padres insultados, as madonas profanadas, as santas imagens laceradas, sempre nos responderam: os Lusuri e os judeus. Os 3 jornais ministeriais eram o Opinione, o Libertà e o Nuova Roma. Todos tinham judeus como diretores. Pois bem, dizem esses senhores Lemans, desde que são os senhores de Roma, não cessaram um só dia de espalhar a calúnia, a injúria e a lama sobre a religião católica, seu culto, suas comunidades, seus padres, sobre tudo aquilo que há de mais respeitável e até sobre a augusta pessoa do Papa. Sua Santidade nos disse ele mesmo: dirigem contra mim, contra a Igreja, toda a imprensa revolucionária.
Dirigindo-se aos homens da sua etnia, os irmãos Lemã disseram ainda: não é o rei Vítor Emanuel que nos parece o supremo perigo para Roma, nem mesmo os homens da Revolução. Eles passarão. O supremo perigo para Roma sois vós, senhores, os judeus, que não passais. Armados com o direito de propriedade, com vossa habilidade, vossa tenacidade e vosso poder, o século não chegará ao fim sem que sejais os senhores de Roma. Aí está o perigo. Nós o mostramos a todos os católicos. Quando os irmãos Lemãs foram levar aos pés de Pio IX a expressão de sua dor após a pesquisa que acabavam de fazer sobre a conduta de seus irmãos de sangue, o Papa contentou-se em dizer: rezemos por eles, a fim de que participem do triunfo da Igreja. E pôs-se então a recitar a oração que a Igreja faz subir ao céu por eles na Sexta-feira Santa. Joseph Lemã fez esta observação. Sobre o Gólgota, o Cristo que expirava tinha rezado também por seus carrascos. Meu Pai, perdoai-os. Davi, seu real ancestral e profeta, iluminado acerca do sofrimento de Cristo e figurando-os nas suas próprias desventuras, pedira esse destino para os culpados. Não os extermineis, Senhor, mas dispersai-os pelo vosso poder e rebaixai-os, vós que sois o meu protetor. Essa misteriosa prece, na qual havia um eco antecipado do Gólgota, unida à justiça, cumpriu-se ao pé da letra. Os judeus foram conservados, embora pudessem ter sido exterminados 1000 vezes e desaparecido. Mas, ao mesmo tempo, foram dispersos e rebaixados, a ponto de serem olhados como opróbrio e a escória do gênero humano. Ora, a quem eles devem por não terem sido exterminados? À Igreja Católica. As nações queriam exterminá-los, mas a Igreja velava para que fossem apenas rebaixados. 7. Emancipação dos judeus. Na segunda metade do século XVIII, apareceram numerosos livros que anunciavam para os judeus um estado diverso daquele no qual se encontravam desde a dispersão de Jerusalém. 1753. Nota sobre o retorno dos judeus pelo padre Roubigand. 1760. A futura revocação dos judeus por Deschamps, cura de Danzo, na Normandia. 1769. Tentativa de explicação da época assinalada para a conversão dos judeus pelo padre Bellet de Montalban. 1775. Dissertação sobre o retorno dos judeus à Igreja e sobre o que deve ocasionar isso, publicado em italiano. 1778. Dissertação sobre a revocação dos judeus por Rondet. 1779. Carta na qual se prova que o retorno dos judeus está próximo, sem nome de autor. 1779. Dissertação sobre a época da revocação dos judeus e sobre a feliz revolução que ela deve operar na Igreja, sem nome de autor, etc., etc. Todas essas obras, diz Joseph Lemã, entrevêem como indício e também como causa da revocação dos judeus a blasfêmia proferida contra Deus e contra o seu Cristo no seio das nações. A gentilidade ou as nações foram chamadas por causa da ingratidão dos judeus. Os judeus são revocados por causa da apostasia e da ingratidão estimuladas entre as nações. E todas essas obras diziam: estamos alcançando esse ponto, estamos nesse ponto. De fato, alguns anos após terem sido formuladas as previsões assinaladas nesses livros, vimos a França libertar os judeus e logo as outras nações imitarem seu exemplo. A Inglaterra, em primeiro lugar, começara a emancipá-los e não tivera êxito. Em 1753, sob o reinado de George II, uma tentativa de emancipação dos judeus ocorreu na Inglaterra. O ministro Pelham fez votar um projeto de lei que permitia ao parlamento naturalizar os judeus estabelecidos no país há mais de 3 anos, mas a oposição, ciosa do comércio de Londres,
e os clamores do populacho levaram à abrogação dessa lei e a partir do ano seguinte. Se tivesse sido confiada a uma outra nação que não a França, a causa da emancipação judaica também não teria encontrado, no sentir de Joseph Leman, grande probabilidade de ser bem-sucedida. E ele oferece suas razões negativas para os outros povos, afirmativas para o nosso país, umas e outras apoiadas no temperamento, na vocação e na história dos diversos povos. As dificuldades eram consideráveis. Dificuldades em razão do perigo que semelhante empreendimento podia fazer a sociedade correr e que somente hoje é por demais manifesto. Dificuldades do ponto de vista de preconceitos existiam sobre os judeus da parte dos cristãos. Existiam sobre os judeus da parte dos judeus. Dificuldades, enfim, no modo de emancipação. Elas não impediram a sua realização. 8. O francesamento dos judeus. Na antiga França, os judeus não eram considerados cidadãos franceses. Aliás, em nenhum país do mundo foram considerados como nacionais, nem entre os pagãos, nem entre os cristãos. Frequentemente expulsos do reino pelas ordenações reais que emanavam a miúde dos príncipes que mais serviços prestaram à França, jamais deixaram de ser apenas tolerados e sempre permaneceram sob um regime de exceção e sob uma vigilância bastante rigorosa. Nos primeiros séculos, com Gildeberto, 540, Glotário II, Dagoberto I, etc., os éditos que concernem aos judeus revestem sobretudo a forma de um ostracismo teocrático. A aversão confessional misturava-se mais intimamente com a defesa econômica. Carlos Magno teve para com eles, disse, as primeiras solicitudes, mas em 1096 Filipe I os expulsou do reino. São Luís prescreveu-lhes que usassem uma marca particular sobre as vestes. Até 1789 houve uma única sequência de éditos que regulavam a usura, que vomitavam os judeus ou expulsava do reino. À medida que os costumes se civilizam, que a economia política é regulamentada, são feitas generosas tentativas para dar aos judeus algumas liberdades e direitos comuns, mas os rápidos abusos da raça conduzem sempre a novas repressões. No século XVIII, a etnia reencontra toda a sua atividade na Alsácia e na Lorena. Apesar das medidas de precaução tomadas em Metz em 1567 pelo Marechal de la Vieuville em 1721, pelo Duque Leopoldo e por Luís XIV na Alsácia, o país se tornou insolvente por causa da usura dos judeus. Luís XVI, cuja bondade permaneceu proverbial, melhorou a sorte dos judeus, amenizando muito a legislação sob a qual tinham vivido até então. Mas jamais teve a ideia de deixar de proteger seus súditos contra a usura judaica que arruinava sobretudo os habitantes provincianos, menos ainda de dar a esses estrangeiros o título de franceses. Pelo Édito de 1784, Luís XVI aboliu o pedágio pessoal. As cartas patentes do mesmo ano, embora muito prudentemente restritivas, consagram para a condição dos judeus melhorias capitais. Doravante estão investidos do poder de possuir casa e jardim. Podem, como proprietários, cultivar a terra. Ficam estabelecidos ou confirmados em todos os ofícios e profissões que não lhes entregue o coração da sociedade cristã. Não era ainda o regime do direito comum. É um germe que encontra, enfim, seu pleno desenvolvimento no projeto de emancipação definitiva, cujo estudo o rei determina em 1788. Foi esse projeto, amadurecido sob a monarquia, que a Constituinte recolheu para nossa desgraça, declara o padre Leman, porque falseou a obra real ao dela se apropriar. É preciso dizer, no entanto, que a própria Assembleia Constituinte não fez o que fez de bom grado. Os judeus, para vencer sua resistência, recorreram à intervenção revolucionária da Comuna. Tiveram como agentes principais
o jacobino Godard e Adrien Duport, que Louis Blanc acusa de ter sido o organizador dos massacres cometidos em Paris e dos pânicos espalhados pelas províncias. Os comissários nomeados pela Comuna fizeram apresentar uma petição urgente, quase imperativa, à Assembleia Nacional em 24 de fevereiro de 1790. Os judeus tinham preparado essa intervenção ilegal da Comuna, solicitando nas 48 seções de Paris pareceres favoráveis à sua completa emancipação. Como o elemento jacobino prevalecia na organização dessas sessões, todas acolheram favoravelmente os judeus, à exceção da seção dos Halles, seção de negociantes de roupas e móveis usados, que repudiaram energicamente esses terríveis concorrentes. O sucesso dos judeus junto às seções é facilmente explicado. Os jacobinos obedeciam a chefes que recebiam, eles próprios, o impulso das sociedades secretas dominadas pelos judeus. Os líderes que dirigiam as sessões eram recrutados entre a ralé da sociedade. Quanto aos industriais e aos comerciantes, estavam reduzidos a desaparecerem para não serem perseguidos como aristocratas. Sua opinião sobre os judeus permanecia aquela que tinham exprimido por escrito, 30 anos antes, num documento conservado nos arquivos nacionais, sob o título Requerimento dos 6 corpos de comerciantes e negociantes de Paris contra a admissão dos judeus. A admissão dessa espécie de homens, está dito no requerimento, só pode ser perigosíssima. Podemos compará-los a vespas que se introduzem nas colmeias apenas para matar as abelhas. Abrir-lhes o ventre e retirar o mel que está nas suas entranhas. Assim são os judeus, nos quais é impossível supor qualidades de cidadãos. O negociante francês faz sozinho o seu comércio. Cada casa de comércio está de alguma forma isolada. Enquanto os judeus são partículas de mercúrio, que a menor inclinação se reúnem num bloco. Eis o que fora unanimemente subscrito por todos os membros dos corpos de comerciantes de Paris em 1760, e que permanecia verdadeiro em 1789. Porque conheciam o sentimento nacional a esse respeito, os membros da Assembleia Constituinte permaneciam inabaláveis, mesmo em presença das demonstrações ameaçadoras da Comuna. Os comerciantes de Paris acrescentavam que os judeus, dos quais nenhum foi jamais criado, segundo os princípios de uma autoridade legítima, entendem mesmo como usurpação toda autoridade exercida sobre eles, pretendem um império universal e se consideram como verdadeiros senhores de todos os bens, dos quais os outros humanos são ladrões. Na sessão de 23 de dezembro de 1789, Maury fizera esta observação. A palavra judeu não é o nome de uma seita, mas de uma nação que tem leis, que sempre as seguiu e que ainda quer segui-las. Chamar os judeus de cidadãos seria o mesmo que dizer que, sem deixar de serem ingleses e dinamarqueses, os ingleses e os dinamarqueses pudessem tornar-se cidadãos franceses. Os judeus atravessaram 17 séculos sem se misturar aos outros povos. Não devem ser perseguidos, são homens, são nossos irmãos. Que sejam, pois, protegidos como indivíduos, e não como franceses, porque não podem ser cidadãos. Era o brado do bom senso. Somente o batismo pode incorporar o judeu a uma nacionalidade diversa da sua nacionalidade original. Quando ele cai aos pés de Jesus Cristo, como os 12 apóstolos, como Paulo, então, sem deixar de amar seus irmãos de sangue, ele ama sinceramente e cordialmente a pátria que lhe deu um lar. Para citar apenas 1 ou 2 exemplos, os irmãos Ratisbonne e os padres Leman são com toda certeza tão bons franceses quanto um francês. Mas afora essa purificação divina, em todo lugar e para sempre, o judeu permanece judeu. Pode-se dar a ele uma carta de naturalização. Ele a aceitará, porque ela lhe propiciará um benefício. Mas no fundo do coração e entre os seus, ele a desprezará e permanecerá judeu.
Por 14 vezes, a Assembleia Constituinte tinha repudiado a admissão dos judeus como cidadãos ativos. Quando, no dia 29 de setembro de 1791, após todas essas tentativas infrutíferas, os franco-maçons retornaram uma 15ª vez diante da Assembleia Constituinte para que fosse votado o decreto concedendo aos judeus todos os direitos dos cidadãos ativos. Reubel, o Salsaciano, obstinado inimigo dos israelitas, quis de novo combater a proposição. Regnault, de Saint-Jean d'Angely, cortando-lhe a palavra, exclamou: peço que se chame à ordem todos os que falam contra essa proposição, porque é a própria Constituinte que eles combatem. Com efeito, toda a revolução tinha sido maquinada para chegar a esse resultado. Na véspera do encerramento da Constituinte, Duport exige que se decrete que os judeus gozarão na França dos direitos de cidadãos ativos. Renunciando ao combate, a Constituinte, que ia se dissolver no dia seguinte, deixou passar a moção de Duport. Os judeus, armados dos direitos de cidadãos ativos, podiam legalmente começar a invadir tudo. Eles eram, então, apenas 500 em Paris. Mas, na França, como em toda a Europa, eles tinham a seu serviço um numeroso e brilhante exército de conspiradores, organizados em sociedades secretas. Os 24 oradores que advogaram a causa deles na Constituinte eram todos franco-maçons. De Bonaldi, julgando o ato através do qual a Assembleia Constituinte concedeu assim os direitos de cidadania aos judeus, escreveu: a Assembleia os declara cidadãos ativos, título que, como a Declaração dos Direitos do Homem, novamente decretados, eram então encarados como o mais alto grau de honra e beatitude ao qual uma criatura humana pudesse aspirar. Mas os judeus eram mais repelidos pelos nossos costumes do que oprimidos pelas nossas leis. A Assembleia praticava o enorme e voluntário delito de colocar suas leis em contradição com os costumes. Logo, os judeus deviam, como cidadãos ativos, ser chamados a participar do próprio poder. Que se cuide para que o afrancesamento dos judeus não se transforme em opressão para os cristãos. Os cristãos podem ser enganados pelos judeus, mas não devem ser governados por eles. Essa dependência é ainda mais ofensiva para sua dignidade do que a cupidez dos judeus é lesiva aos seus interesses. Não é verdadeiramente profética essa palavra? Que se cuide para que o afrancesamento dos judeus não se transforme em opressão para os cristãos? Também o padre Joseph Leman fez acerca dos direitos do homem e do partido que os judeus souberam deles tirar esta reflexão. O homem abstrato foi inventado por uma sociedade soberba para se desembaraçar de Jesus Cristo. Desse mesmo homem abstrato saíram os judeus. E aconteceu que, não contando mais Jesus Cristo para o governo da sociedade, os embusteiros encontraram o caminho aberto para se tornarem os seus governantes. Só se chega tão longe quando se sabe onde se vai. Isso foi dito por Cromwell. É a história da Assembleia de 1789. Proclamando os famosos direitos do homem como base da sociedade, a Assembleia de nenhum modo pensava nos judeus. Quando ela os percebeu e quis detê-los, era tarde demais. Juntamente com a cabeça da serpente, esse primeiro anel tinha passado, e muitos outros deveriam seguir. Se a Assembleia Constituinte não tinha sabido ver os judeus através da Declaração dos Direitos do Homem, é mais do que provável que estes estivessem há muito tempo emboscados atrás dessa declaração, como estavam atrás da franco-maçonaria, a qual, criada por eles, fazia a revolução não para o bem da França, mas para o proveito deles. A Assembleia Constituinte abriu as portas da sociedade francesa aos judeus. Napoleão, em 17 de março de 1808, fez com que eles as transpusessem. Descontente em ver os judeus perseverarem nas suas práticas usurárias e evitarem, por subterfúgios indignos, o serviço militar, ele tomou a resolução de vencer aqueles dos quais dizia:
O mal que fazem os judeus não vem dos indivíduos, mas da própria constituição desse povo. São lagartas, gafanhotos que devastam a França. Mas, para isso, adotou uma política diametralmente oposta àquela que tinha sido seguida antes da Revolução. Os reis da França tinham mantido os judeus fora da sociedade francesa. Napoleão quis instalá-los definitivamente. Deseja adotar todos os meios para fazer com que encontrem Jerusalém na França. Com esse objetivo, ele convocou em Paris, pelo decreto de 30 de maio de 1806, uma assembleia dos notáveis israelitas escolhidos pelos prefeitos em todos os departamentos do Império e do Reino da Itália. 3 comissários, Molé, Portales e Pasquier, foram nomeados pelo imperador para dirigir os trabalhos da Assembleia. Um certo número de perguntas lhes foi apresentado pelos comissários imperiais. Citemos algumas. Aos olhos dos judeus, os franceses são seus irmãos ou são estrangeiros? Os judeus nascidos na França e tratados pela lei como cidadãos franceses olham a França como sua pátria? Têm a obrigação de defendê-la? Estão, enfim, obrigados a obedecer às leis e seguir as disposições do Código Civil? Enquanto os 3 comissários faziam as perguntas aos israelitas, de Champagne ditava secretamente aos interessados as respostas que Napoleão desejava. Mas a autoridade da Assembleia dos Notáveis não bastava. É preciso, diz Molé, que suas respostas, convertidas em decisões por uma outra Assembleia, de uma forma ainda mais importante e mais religiosa, possam ser colocadas ao lado do Talmude e assim adquiriram aos olhos dos judeus de todos os países e de todos os séculos a maior autoridade possível. É o grande sinédrio que Sua Majestade se propõe a convocar hoje. Esse corpo caído com o templo vai reaparecer para tornar compreensível para todo o mundo o povo que ele governava. O padre Joseph Leman descreveu essa assembleia. Os integrantes do Sinédrio são em número de 71, como na época das sessões em Jerusalém. Usam um traje severo e escuro, aquele que usavam os membros do grande Sinédrio do tempo antigo. Onde a imitação do antigo tempo excita o interesse em mais alto grau é na denominação dos membros, assim como a disposição da sala de sessões. O presidente chama-se Nazi, chefe ou príncipe do Sinédrio. Ele tem 2 assessores. O primeiro assessor, sentado à sua direita, é chamado Ab Betadin, pai do tribunal. O segundo assessor, sentado à esquerda, tem o nome de Halan, sábio. A sala de sessões é disposta em semicírculo, segundo o costume praticado na antiguidade. Desde a primeira sessão, o entusiasmo possui todos os espíritos, e o chefe faz-se intérprete desse clima num discurso em que glorifica Napoleão. Doutores da lei notáveis de Israel, glorificai o Senhor. A arca santa, batida por séculos de tempestades, deixa enfim de ser agitada. O eleito do Senhor conjurou a tempestade, a arca está no porto. Ó Israel, seca tuas lágrimas, teu Deus lançou um olhar sobre ti. Tocado pela tua miséria, ele vem renovar sua aliança. Graças sejam dadas ao herói, para sempre célebre, que encadeia as paixões humanas, assim como confunde o orgulho das nações. Ele eleva os humildes, humilha os soberbos, imagem sensível da divindade, que se compraz em confundir a vaidade dos homens. Ministro da justiça eterna, todos os homens são iguais perante ele, seus direitos são imutáveis. Doutores e notáveis de Israel, é a esse príncipe sagrado, por esse grande homem, que deveis a alegria de estar reunidos em assembleia para discutir os interesses de Israel. Fixando meu olhar sobre esse Conselho Supremo, minha imaginação atravessa milhares de séculos. Transporto-me ao tempo da sua instituição, e meu coração não pode impedir uma certa emoção que dividireis comigo. No dia 9 de março, o grande Sinédrio, após ter reconhecido, como Assembleia dos Notáveis, que na lei de Moisés existiam disposições políticas que regiam o povo de Israel na Palestina, quando tinha suas leis, seus pontífices e seus magistrados, declarou que essas disposições
não lhe eram mais aplicáveis, desde que não mais formava um corpo de nação. Assim o Sinédrio se conformava às vontades secretas do imperador e consentia em rasgar a Bíblia. O resto será combinado mais ou menos sem existência. O Sinédrio reconheceu que a poligamia era proibida aos israelitas, que o ato civil do casamento devia preceder o ato religioso, que o divórcio não podia ser formalizado senão segundo as leis civis, que os casamentos entre israelitas e cristãos eram válidos, que a lei de Moisés obrigava a considerar como irmãos todos aqueles que acreditavam num Deus Criador, que os judeus tinham para com os outros homens deveres de justiça e de caridade, que deviam obedecer às leis da pátria, exercer de preferência profissões mecânicas e liberais e abster-se escrupulosamente da usura. Por uma espécie de contradição, ou melhor, para tomar com uma mão o que era dado com a outra, o Sinédrio considerou o Talmud quase em pé de igualdade com a lei de Moisés. Os judeus estrangeiros não aprovaram as decisões do Sinédrio, mas pouco importava aos judeus da França. Eles conheciam o partido que poderiam tirar do fato de serem reconhecidos como cidadãos franceses. Napoleão, através de 2 decretos datados de 17 de março de 1808, deu autoridade legal às decisões do Sinédrio, e o culto judeu tornou-se um culto oficial. O grande Sinédrio aprovou e sancionou tudo o que já tinha sido feito, segundo a vontade do imperador. Os judeus esgotaram todas as formas de adulação para marcar sua satisfação. No aniversário de nascimento do imperador, a sinagoga de Paris foi transformada em templo pagão. É a própria expressão de que se servem os historiadores israelitas. O novo Deus é o imperador, cujo retrato rodeado de flores está no templo. Discursos são pronunciados. O rabino Segré inspira-se em Daniel para louvar Napoleão. Verdadeiramente apareceu sobre a terra um gênio sobrenatural, cercado de uma grandeza e de uma glória infinitas. E eis que com as nuvens do céu vinha o Filho do Homem, e o ancião dos dias deu-lhe o poder, a honra e o reino. O rabino Zinsheim tomou emprestadas de Isaías suas hipérboles. Eis o meu servidor, cuja defesa assumirei. Eis meu eleito, no qual minha alma colocou toda a sua afeição. Derramarei sobre ele meu espírito, e ele fará justiça às nações. Ele não será triste, nem precipitado, quando exercer seu julgamento sobre a terra, e as ilhas aguardarão sua lei. Eu sou o Senhor que te conservei, que te estabeleci, para seres o reconciliador do povo e a luz das nações. Todas as formas de linguagem e todos os idiomas deviam servir ao louvor de Napoleão. O rabino Segré pronunciou um discurso em italiano. O rabino Zinsheim fez um sermão em alemão. O rabino Cologne, deputado de Mantua, recitou uma ode em língua hebraica. Um ano tinha se passado desde a dissolução da Assembleia dos Notáveis, quando Napoleão expediu os decretos de 17 de março de 1808. Esses decretos têm uma importância histórica considerável. No momento da sua expedição, teria sido justo repetir o que fora dito no início das deliberações da Assembleia. O culto mosaico sai pela primeira vez, da espécie de incógnito na qual esteve há 2000 anos. Esses decretos fizeram do culto israelita praticamente inexistente na véspera e, em todo caso, completamente desprovido de organização, um culto oficial e legal. Tais são resumidas, tão brevemente quanto possível, as diferentes etapas percorridas pelos judeus até o dia em que começou para eles uma nova era. O nome de Napoleão deve ser inscrito no frontispício da nova era que se abriu aos judeus. Ele foi, ao considerar do povo deicida, mais longe do que a Assembleia Constituinte. Esta havia declarado aos judeus cidadãos, embora tivessem permanecido estranhos a tudo aquilo que interessava a nossa pátria e que tivessem sido frequentemente um verdadeiro flagelo para ela, mas ela tinha parado aí. Napoleão foi mais longe. Ele instalou os judeus na França e fez da organização do seu culto uma engrenagem administrativa posta sob a garantia da lei e sob a proteção dos poderes públicos.
A sinagoga foi dali em diante uma instituição do Estado. O culto judeu tornava-se, pela vontade de Napoleão, igual ao culto católico. Uma espécie de França judaica estabelecia-se assim, pela vontade do soberano, ao lado da velha França católica. O grande sinédrio não sobrevivera ao deicídio. Napoleão teve a audácia de querer restabelecê-lo, sem compreender que o povo judeu é um povo à parte, que sua existência, apesar da dispersão por toda a terra, é um milagre permanente e que uma maldição pesa sobre ele, maldição que nada no mundo, nem mesmo o poder do maior gênio, poderia apagar. Ele acreditou que sua vontade seria suficientemente forte para fazer com que os judeus fossem franceses como os outros. Ele fracassou, e 100 anos depois, vemos que, em vez de serem iguais a nós, eles se tornaram nossos senhores. O judeu Caim disse muito bem nos arquivos israelites: o Messias veio para nós no dia 28 de fevereiro de 1790, com os direitos do homem. O Messias significa aquilo que nos permite a conquista do mundo. Os direitos do homem deram, inicialmente, a liberdade econômica que permitiu aos judeus acumularem seu tesouro de guerra. Depois, a liberdade filosófica, que lhes serve para deformarem a moral e o espírito franceses. Enfim, o sufrágio universal democrático e inorgânico que nos trouxe o outro Napoleão e que nos fez passar da igualdade para a dominação sob a qual gememos. Aquilo que eles fizeram na França, fazem-no nas outras nações, graças aos mesmos princípios que Napoleão espalhou à ponta de espada em toda a Europa. Como tudo já mudou para nós, exclamou o judeu Crémieux, numa das primeiras assembleias da Aliança Israelita Universal. E em quão pouco tempo!